Olá, eu sou a Laís e hoje eu tô aqui para dar seguimento à nossa série de coaching astrológico, levando os signos, né, ao próximo nível. Hoje vamos falar um pouquinho de aquário, vamos mergulhar nesse assunto. Eu só gostaria de falar o seguinte, esse vídeo, gente, é baseado em características, ok? Ou seja, características que não são tão, como que eu posso dizer? Vou usar o termo positivo, tá bom? Características que não são tão positivas no arquétipo, né, na energia do signo de aquário, ok? E o que você pode fazer para levar isso ao próximo nível? Se você tem planetas em aquário, eu recomendo para você que você clique aqui na playlist e acesse os 1000 vídeos que tem lá pra caramba, ok? Informação sobre planetas e o signo em aquário. De cara, o que a gente precisa entender sobre o signo de aquário? Eu gostaria de falar o seguinte, quando eu posto vídeo aqui no canal, gente, trabalho, né, com astrologia já há muitos anos e coaching e tal, a gente sabe mais ou menos o que esperar, né, o que o público vai falar. Então, para entrar nesse assunto, né, independente de você ter ou não energia de aquário, muita gente aqui eu sei que vai ficar chateado, eu sei que muita gente aqui vai negar tudo que eu falo, que é do contra. Isso me traz ao primeiro ponto do signo de aquário, que é quando o aquário ele não está no próximo nível, ele traz uma energia muito grande do contra. Aliás, espera aí, calma, deixa eu voltar que eu pulei uma informação. Você vê que é tanta coisa que eu quero falar e passar para vocês, para ajudar vocês, que eu pulo as informações, né? Porque aqui é bem espontâneo as minhas gravações. Esse vídeo é se você tem planetas em aquário, ou seja, você tem stellium em aquário, ou seja, 2, 3, 4 planetas em aquário. Você tem planetas na casa 11, ok? Por quê? Porque a casa 11 rege naturalmente o signo de aquário. Se você tem Urano perto do ascendente, Urano em conjunção com a sua lua, Urano em conjunção com o seu sol, isso traz uma energia do signo, né, de aquário de alguma forma. Se você tem ascendente em aquário, você pode sentir, mas é claro que a gente sempre analisa o resto do mapa, na verdade a gente é bem atento a isso. Se o regente do seu mapa está na casa 11, então um exemplo, né, você tem ascendente em touro e Vênus está na casa 11, você também pode assistir esse mapa, lembrando que tem que analisar todo o mapa, então você pode não sentir tão forte essas energias. Então basicamente é se você tem uma influência de aquário muito grande no seu mapa natal. Então voltando àquela questão que eu estava citando aqui da questão do contra, quando eu falo de Áries, né, eu uso um termo que é espírito de porco, e muita gente me xinga e fica chateado, né? Mas de boa, eu compreendo que o Áries é reativo. No caso do aquário, não é dessa forma. Lembrando que eu não estou falando para uma pessoa, estou falando da energia, arquétipo, ok, amados, de aquário. Então, essa energia, né, do contra, que não é espírito de porco, eu, Laís, não interpreto dessa forma. Eu interpreto, na verdade, que o aquário, ele é muito fiel a ele mesmo. Ele é muito fiel aos princípios dele. Isso é uma coisa que eu vejo com muita frequência. O outro dia, uma pessoa de aquário estava conversando comigo e ela pegou e citou o seguinte, que ela tinha ido para uma, acho que era uma aula de dança, e na aula de dança uma pessoa falou assim, chamaram essa pessoa para sair, essa pessoa que estava contando para essa história que tinha planetas em aquário, eu não lembro quantos, mas tinha planetas em aquário, porque, gente, eu vejo muitos mapas por dia, então eu não dou conta e não lembro de tudo. Mas, de qualquer maneira, essa pessoa falou que quando ela recebeu um convite, fulana, vamos não sei onde, depois da aula aqui, uma outra pessoa que estava naquele grupo pegou e falou por ela. Ela não vai não, porque ela não tem esse hábito. Você, meu Deus, aí eu ouvindo aquela história, né, eu, sabendo de astrologia e tudo, ajudando pessoas como eu faço há muitos anos, eu peguei e falei assim, a pessoa falou por você, é isso mesmo? Por quê? Porque isso tem a ver com essa coisa que eu acabei de falar agora do contra. Se uma pessoa que tem uma influência de aquário muito forte vive uma situação dessa, uma outra pessoa falando por ela, uma outra pessoa dando resposta por ela, uma outra pessoa querendo falar, que prepotência e maluquice é essa? É assim que o aquário pensa. E com toda razão, porque o aquário não gosta e não lida com esse tipo de intervenção. Vou usar o termo intervenção, ok? Por quê? Porque o aquário é espírito livre, ok? Então, a palavra que a Laís utiliza para falar de aquário é espírito livre. E qualquer coisa, vou repetir, qualquer coisa, pessoa, ação, circunstância, eu não quero saber. Pode ser família, o que for. Qualquer pessoa que
tentar exercer algum tipo de coação, controle, falar pelo outro, aí o aquário acabou. Você vai conhecer um lado de aquário que eu não recomendo para ninguém, que vocês sabem, né, como é que é. Então o aquário, ele se revolta, ele se rebela. Por quê? Porque ele tem essa questão, né, da liberdade muito forte, só que não é uma liberdade do Sagitário. Ok? Não é. É uma liberdade assim, que eu defendo qualquer ser humano. Então se você não vai falar por mim e você também não vai falar pelo outro. Percebe? O aquário é muito maior. O aquário, gente, ele foca no maior, no coletivo. Por isso que o aquário não representa amizades. Aquário representa o coletivo, muitas pessoas, organizações. Não é aquela amizade um a um, não. Não é amizade um a um. Então essa questão, né, do espírito livre, do ser do contra, essa questão da revolta, da rebeldia, vem à tona quando o aquário vive uma situação dessa. Uma situação que a pessoa está violando o direito dela de sentar no chão. Se está todo mundo sentado numa cadeira e se o aquário quiser sentar no chão, se você tentar violar esse direito, abrir sua boca para falar qualquer coisa, ele vai bater de frente. Às vezes, não necessariamente na fala, mas na postura, no jeito, você vai perceber. E o que eu estou trazendo aqui? Esse vídeo é do próximo nível, ok? Eu não estou aqui para falar do signo de aquário, eu estou para falar do próximo nível. Então isso gera nessas pessoas uma resistência muito grande. Por quê? Porque o aquário é um signo fixo, ok? Então uma resistência muito grande. Aí você vai conhecer um traço do aquário que eu vejo com muitas pessoas, né? Que muita gente na sociedade fala, é do contra, essa aqui é difícil de lidar, porque você não está entendendo o que está por trás. Então o que está por trás dessa violação? Então o aquário não lida muito bem com isso. E em casos extremos, gente, às vezes a pessoa fica fanática, ela defende causas de uma forma, sabe aquelas pessoas que levantam bandeira muito humanitária, muito fraternal. Então isso tudo acontece. Isso no sentido de levar o aquário para o próximo nível. Então é interessante o quê? Equilíbrio. Né? É uma palavra aqui pra gente falar de aquário, equilíbrio, ter um pouquinho mais de rebolado, um pouquinho mais de flexibilidade, porque o aquário, quando coloca uma coisa na cabeça, não tem quem tire. Quando o aquário decide uma coisa, ele tá lá no casamento, ele tá numa amizade, ele tá no emprego, ele fala assim, pra mim acabou. Acabou mesmo. Você vai conhecer o lado do aquário. Todo mundo acha, aquário é gente boa, não tem preconceito. Sim, aquário é gente boa, troca ideia, são pessoas interessantes, sim. Mas você vai conhecer um lado dele que tem uma resistência muito grande, uma inflexibilidade muito grande. E ele se torna muitas vezes xiita, ok? Estou usando o termo xiita só para explicar para você. É no sentido de inflexibilidade. Então isso é um outro ponto do aquário, né? Essa questão muitas vezes da inflexibilidade, e essa inflexibilidade gera muitas vezes uma postura do contra, uma postura muito, no caso do aquário, é uma espécie de reatividade intelectual, ok? Então a pessoa acaba rebatendo tudo, e aí daí que vem essa fama, né? Ah, aquário do contra. Não, na verdade o aquário está defendendo o que ele acredita, ok? E o que ele acredita não é só pra ele não, hein? É o que ele acredita no coletivo. Porque o aquário é aquela pessoa que se presencia uma injustiça, ele vai lá. Tem uma coisa muito legal que eu acho no aquário, assim, que eu acho bacana, eu acho que todos nós temos que aprender, né, com essa energia de aquário, que é o aquário, ele não faz distinção. Então, se tem alguém passando mal, ele ajuda sem olhar quem. E ele não espera nada de troca. Eu tô falando do aquário no próximo nível, ok? Porque se você tem planetinhas em aquário e capricórnio, aí o jogo muda, né? Você sabe que aqui é astrologia real. Aqui não é astrologia fake, não. E, aliás, quer se conhecer mais? Clica aqui embaixo no primeiro comentário, agenda lá uma consulta lá no meu site para eu te ajudar nesse processo e levar a sua vida aí junto com você ao próximo nível. Então, essa questão aqui do aquário é muito forte, né? Essa tendência do aquário que infelizmente muita gente não compreende, mas você tá aqui no canal, você tá assistindo, você vai entender e vai parar de falar besteira aí pela rua. Então a energia pura traz isso. E aqui entra uma outra questão, eu sempre falo em todos os cantos, nas redes sociais, então se você não está inscrito nas redes sociais, clica aqui embaixo também, tem um link escrito próximo nível, né? Que quando eu falo próximo nível, você lembra de mim, lembra do Conversa e Astrologia e tudo mais, que é uma coisa do impessoal. Leis, o que é impessoal? Impessoal é que não se envolve. Ok? E aqui entra uma questão que deixa o aquário muito mal compreendido, as pessoas não entendem de aquário, e o que você não entende você fala mal, não é assim normalmente? Aquilo que você não entende você, ai, não sei o que, você faz drama e tal.
Então você vai compreender. Na verdade, o aquário é impessoal no seguinte sentido. Ele tem uma amizade com você, mas lembra do que eu falei? Nada de tentar ferir a liberdade dele. Então, se ele sentir que você pegou e fez um programa, já incluiu ele sem perguntar para ele se ele quer ir, não faça isso, meu amor, não faça isso. Porque você está violando e você não está compreendendo a energia real de aquário, que não é assim, você tem que perguntar para ele. E às vezes nem adianta perguntar diretamente, deixa ele decidir. Dá a liberdade que o aquário precisa. Aliás, isso daqui é uma questão. Se você tem relacionamento com pessoas de aquário, deixe o outro livre. Vou falar de novo. Pelo amor da relação. Se você quer ficar com esta pessoa, não quero saber se é no âmbito pessoal, se é no âmbito profissional, se é no âmbito afetivo. Ok? Deixa a pessoa em paz, deixa ela ser como ela é, até porque o aquário é muito fiel. Aquário é um dos signos mais fiéis que tem, aliás, todos os signos fixos podem ser extremamente fiel, só que ele precisa ter liberdade, e liberdade para o aquário é se sentir livre. Ok? É se ele quiser atender o telefonema, ele atende. Se ele quiser ir para um evento, vai. Se ele está numa festa com você, você que está numa relação com o aquário, e o aquário vira e fala assim mesmo, ah, fulano, tô indo embora. Por quê? Quero ir embora, e vai mesmo. Deixa ele ir sozinho embora, tá tudo bem. Quanto mais você deixa o aquário livre, melhor ele se sente, mais ele fica próximo de você. Porque ele entende que você respeita ele. Porque o aquário, na verdade, gente, é o signo oposto ao leão. O aquário não tem tanto ego, né? Ego é a coisa do leão, essa coisa do sol e tal. Mas o aquário tem o lance, assim, do respeito, da autoridade. Porque quem é que rege aquário, hein? Tradicionalmente Saturno. Se você tá me xingando, tem gente que me xinga aqui no canal porque eu falo isso, né? Quem rege aquário é Saturno. Se você não sabe disso, eu recomendo que você estude astrologia, venha aprender comigo, tá bom? E aí você vai entender que quem rege tradicionalmente aquário é Saturno. Mas eu quero usar Urano, usa também, mas tradicionalmente é Saturno. Então, você vê que o Saturno tem esse lance, né? Científico, autoridade, então isso vem à tona quando a gente fala, né, da energia de aquário. Então tem essa questão aí das autoridades, que para o aquário é muito forte, né? Se o leão tem o ego, o aquário tem esse lance das autoridades, né, de respeito e tudo mais. Então isso é uma questão aí que tem que ser levada em consideração quando a gente fala do próximo nível. Essa coisa de autoridade, às vezes dá pro aquário aquele perfil lá que a sociedade, não sou eu não, hein? A sociedade fala assim, ah, não sei quem é anarquista, não sei quem é meio autoritário, é inflexível. É porque não está compreendendo essa energia de aquário. Então, se você tem aquário no seu mapa, observe. Gente, qual é o caminho para mudar a sua vida? Eu que ajudo gente numa base diária. Consciência. Perceba. Poxa, não estou sendo muito xiita, não estou sendo muito rebelde neste momento, nessa circunstância da minha vida, percebe? Então essa é a sugestão principal para levar o aquário ao próximo nível. É o que? Olhar para dentro. Porque o aquário, gente, está muito habituado a olhar para fora. Vou repetir. O aquário é uma energia da casa 11 que está acostumado a pensar no coletivo. E sempre que você pensa no coletivo, no outro, em grupos, você dificilmente olha para você. Por quê? Porque quem está olhando para você é quem? É o signo oposto, que é leão. Por isso que o leão é extremamente autocentrado, né? Deus o livre, né? Gente... Qualquer dia eu vou trazer uma pesquisa aqui da galera narcisista para vocês verem os traços de leão que elas têm no mapa natal. Mas o signo oposto, que é aquário, ele já não tem essa questão muito forte. E às vezes essa coisa dele se preocupar tanto com o coletivo, eu falo de vez em quando para pessoas de aquário, quando estão passando por um processo de coaching comigo, o seguinte: enquanto você está cuidando dos outros, da sociedade, da sua causa, sei lá do que você acredita, quem é que está cuidando de você? Porque nesse processo o aquário esquece dele. Eu vou falar de novo. Nesse processo o aquário acaba esquecendo dele mesmo. Então é interessante essa questão, ok? Para levar o aquário no próximo livro. Por que não? Eu tô falando de aquário puro, tá, gente? Porque como eu falei, às vezes você tem aquário e tem outros planetas, sei lá, em escorpião, em capricórnio, e você fala, ah, eu não sou assim, eu penso em mim. Ok, mas o aquário puro, muitas vezes, ele não pensa nele, porque ele está muito preocupado em ajudar, ele está muito preocupado em ser solidário, que aliás o aquário é extremamente solidário. Quem fala o oposto não entende de astrologia, não estuda a fundo e convive com pessoas de aquário, que você vai perceber essa característica neles, que é uma coisa admirável e bonita e que falta muito, infelizmente, na nossa sociedade hoje. Por isso que eles estão aí.
Então, essa questão eu acho que é super válida, né, para a gente lembrar e não esquecer. Essa questão toda de contestar coisas, entra nessa questão que eu já citei, do ser do contra e tal, da liberdade. O aquário também ele é muito impaciente. E é engraçado que para levar o aquário para o próximo nível, a pessoa tem que perceber assim, eu sou impaciente com quem é, eu vou falar assim, ignorante, com quem é burro, na percepção do aquário. Por quê? Porque o aquário é muito inteligente. O aquário é aquela pessoa que ele termina as suas frases, ele está olhando para você, ele está pensando no futuro, que não sei o que, ele começa a entrar em ansiedade. Aliás, para levar o aquário para o próximo nível, eu canso de ver isso. Eu vejo isso, meu Deus do céu. A cada 10 pessoas, 8 têm ansiedade. E quando você vai ver o aquário está envolvido, se eu quiser analisar por astrologia, sem astrologia tem outras questões envolvidas que normalmente são preocupações com o futuro, que é o que aquário representa, né? Então a ansiedade, se houver com o aquário, precisa ser trabalhada para levar o aquário para o próximo nível, porque o aquário tem um grande desafio de viver no presente. Por quê? Porque ele é futurista. Aí esse futurismo gera nele o quê? Ansiedade, impaciência, ele fica impaciente com quem fala devagar, na verdade, com quem é ignorante, com quem é preconceituoso, aquela pessoa preconceituosa, autoritária, que fala por o aquário não lida com isso bem, não. Então, para levar o aquário ao próximo nível, quando a pessoa não tem equilíbrio, né, na vida dela, no aquário dela, ela pode não utilizar esse lado que eu citei do próximo nível, que é uma pessoa que não tem preconceito e tal, e na verdade se tornar uma pessoa muito, assim, segregadora, sabe? Aquela pessoa que faz distinção, que fala assim, não sei, esse grupo aí não me acompanha. A pessoa não me acompanha intelectualmente, óbvio, né? Porque o aquário é intelectual. Então acaba trazendo essa impaciência muito grande e às vezes um certo desafio para conviver com as diferenças. Isso é uma coisa que eu observo muito quando o aquário não está top, não está no próximo nível. Ou seja, tem que aprender a lidar com as diferenças. Tá tudo bem o outro ser lento na sua percepção, porque a gente sabe que existe o interrelativismo interpessoal. Então o outro tem o direito de ser lento, ok? Então isso é uma questão também que eu gostaria de falar. E entra uma questão aqui que eu vou trazer à tona, apenas para terminar esse vídeo que está ficando muito longo, que é o seguinte. O aquário tem uma fama, né, de frieza, né? Vocês sabem que isso acontece, de vez em quando rola aí na internet uma fotinha, né, que tem assim, eu acho que é o amor e os signos, né? Eu vou até procurar para botar aqui para vocês se eu achar, que é o seguinte, que aparece lá os coraçãozinhos de todo e tal, e o aquário não tem coração, então tem essa fama de ser frio. Na verdade, gente, o que acontece é o seguinte, essa questão dessa fama de ser frio, do aquário no próximo nível, é você compreender que aquário é impessoal. Ok? Elemento ar impessoal. Aí entra no que eu acabei de falar, eu falei agora há pouco, né? De você compreender que o aquário, quando ele está no casamento, ele não está só no casamento com você, ele está no casamento com os ideais deles, ele está no casamento com a sociedade. Então, mesmo que ele esteja casado com você, e se tiver uma pessoa na rua sendo machucada, ou sofrendo um acidente, olha, se prepara porque o aquário vai soltar a sua mão se está na rua andando com você, se você, né, nesse exemplo, né, vocês são casados, estão caminhando de mãos dadas na rua, o aquário vai soltar a sua mão e vai lá socorrer e ser solícito. Aí muita gente fala assim, mas isso é comum do ser humano. Não é tão comum assim, mas é comum para o aquário. Então o aquário tem esse lance do impessoal, o aquário não olha às vezes, muitas vezes, a casca, né, o biotipo, aquela coisa da beleza. O aquário olha o que? A sua mente. O aquário sente tesão e tara pelo intelectual, pela sua capacidade de inteligência e tudo mais. E o aquário, ele é muito preocupado com as questões humanitárias, só que aqui entra o pulo do gato, de maneira impessoal. Laís, o que é isso? Não estou entendendo. É assim, o aquário te ajuda, ok? Ele ajuda a sua causa humanitária e tudo mais, só que ele não quer que você fique grudadinho nele, ele não quer que você fique devendo ele favores, gratidão, ele não tem isso. O aquário faz e some e acabou. E ele não quer ninguém grudadinho, ok? O aquário é aquela pessoa que você está numa festa e fala assim, olha, eu vou no banheiro, vamos supor, sou aquário, tenho energia de aquário, aí eu estou numa festa lá, sei lá, e falo assim, gente, eu vou no banheiro. Aí vem uma pessoa, tanto, eu não quero saber quem que for, mas eu vou com você. Isso já acaba com o aquário. Por quê? Porque ele quer ir sozinho, ele quer ir na dele, quer ir circular de boa, tranquilo. Quando você começa a compreender essa questão da impessoalidade, e aí acaba esse discurso
da frieza e tudo mais, ok? Às vezes o que parece frio para você, na verdade, o aquário está racionalizando, ele está intelectualizando e muitas vezes ele é tão futurista que ele está lá no futuro. Quando você compreende essas questões que eu estou citando, a sua relação com pessoas aquarianas, com energia de aquário, em relação ao aquário em modo geral, se torna muito melhor. Se você sentiu que esse vídeo te ajudou de alguma forma a se conhecer mais, por que não compartilhar ele com aquela outra pessoa de aquário? Assim, ela também tem a permissão e o direito de se conhecer cada vez mais. Eu sou a Laís, se você não está inscrito ainda no canal, ativa o sininho aqui, tá bom? Esteja atento que sempre tem novidades aqui, se cadastre aqui no primeiro link para você ficar na boa e nos vemos aí no próximo vídeo.